Fala, pessoal, muito boa noite para vocês na nossa análise pós-jogo de São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo para vocês, eu já nem sei mais, sabe, é chato, o conteúdo fica repetitivo. Sempre vindo aqui falar a mesma coisa, sempre vindo aqui enumerar os defeitos de São Paulo, sempre vindo aqui. Eu acabei de ver a coletiva do Rogério agora, e de verdade, pelo menos uma coisa nessa coletiva agora ele fez. Ele não, ele não xingou os seus jogadores, né? Não, erraram ali, foi vergonhoso, não sei o quê. Isso ele já não fez hoje. Ele já, na análise dele, o São Paulo foi bem, tá? O jogo inteiro. Na análise do nosso técnico Rogério Ceni, o São Paulo foi bem o jogo inteiro. Eu já não vi esse mesmo jogo. O que eu vi aí, mais uma vez, o São Paulo muito apático durante a primeira etapa, né? As contratações erradas que o São Paulo fez já estão fazendo efeito aí. Eu não entendo, sinceramente, por que trouxe o Raí Ramos e coloca o Rafinha para jogar, por que não colocou o Raí Ramos para jogar. Ora, perguntaram isso, por que o Rafinha é titular? Claro, o Rafinha é lateral zagueiro, é esquisito. Chegou no momento do jogo que o Rafinha não fazia nem a lateral, nem a zaga, não atacava, não defendia, só dava passinho de lado, né? Muito ruim, muito ruim. Esse padrão de jogo que o São Paulo não tem há um ano e meio, e eu sou muito defensor do trabalho do Rogério Ceni. Durante o ano passado, eu defendi muito o trabalho dele, porque eu achei que ele tinha um time limitado, um time que realmente não conseguiria chegar, avançar nas competições da forma que avançou, porque era um time limitado, né? E chegou e aí perdeu depois, tá, beleza. Agora, esse ano foi feita uma reformulação, foi feito tudo do jeito dele, né? No jogo contra o Ituano aí, eu vi ele jogar num 3-5-2, tá? Num 3-4-3, era para ser é uma miscelânea, era para ser um 3-4-3, depois no desenho tático apareceu como 3-5-2, aí de repente o que você viu era 3 zagueiros plantados e só um Mendes acima da zaga, e do meio para frente você via tudo louco, Michel Araújo, o Ayrton Rato, o Nestor, e um buraco no meio do time de São Paulo. Isso para mim não é padrão. Quer dar padrão no time? Faça o mais do mesmo. Hoje, por exemplo, já era um bom jogo. Já que o Rafinha não vai jogar todos os jogos, por que não colocou então o Natan, que é ruim mesmo? A gente sabe que o Natan é ruim mesmo, a gente sabe disso. Por que colocou o Rafinha ali, né? E não deu continuidade com o Natan, né? Ou por que não utilizou o Raí Ramos, já que o Raí Ramos não pode jogar a Copa do Brasil, né? E pode jogar na Sula. Então, assim, são algumas coisas que fica difícil da gente defender o Rogério. Se colocar o Rafinha plantado ali de lateral zagueiro com um lateral novo, 2 laterais novos aí no banco, aí, Raí Ramos e Natan. Cara, o Luiz Castro do Botafogo, ele deu muito mais padrão de jogo para o Botafogo. Hoje o Botafogo começou a jogar amassando. E o que me preocupa é justamente isso, porque o Botafogo é um time que também vai lutar para não cair para a segunda divisão. E o São Paulo perdeu 3 pontos para um time que vai jogar a segunda divisão, né? O Beck de São Paulo, lá, o Alan Franco não deu certo. Alan Franco não deu certo no São Paulo, gente. O Alan Franco não deu certo. O segundo gol foi uma piada. Mas voltando rapidamente aqui sobre o primeiro tempo do São Paulo, vou passar para vocês aqui. Cara, desculpa o desabafo aí. Quem tem que falar, né? O São Paulo saiu jogando com Rafinha, com o Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Caio Paulista, Mendes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Michel Araújo, Ayrton Rato e o Luciano e o Caleri, tá? Esse foi o time de São Paulo, né? Durante o jogo aí, saiu o Ayrton Rato, entrou o Gabriel Neves, entrou o Alisson, saiu o Rodrigo Nestor. Tudo bem tirar o Rodrigo Nestor, mas o Alisson também não tem capacidade nenhuma de estar ali mais. Essa alteração no Rogério eu não entendi. O São Paulo estava bem no jogo já. O Jackson Mendes estava muito bem. Ele tirou o Jackson Mendes, colocou o Pablo Maia. E aí o que a gente viu aí é o que eu falei no outro pós-jogo do jogo contra o Ituano para vocês, que quando o São Paulo pegasse um time
mediano ou um pouco melhor que o Ituano, o São Paulo iria sofrer, tá? Por conta do buraco que ficava no meio-campo, por conta do esquema tático do nosso técnico Rogério Ceni, que não existe. E aí eu comecei a analisar também, tem uma outra coisa somando a tudo isso, vai ser muito triste o Campeonato Brasileiro para a gente, né? Vai ser muito triste porque você olha, o São Paulo não tem elenco. São Paulo, o banco de São Paulo, ele é um banco muito ruim. O elenco de São Paulo é um elenco muito fraco. Mas o mínimo que a gente espera de um técnico, de um treinador, é que ele consiga dar padrão de jogo. Ao menos isso. E o Rogério, em 1 ano e meio, ele não conseguiu. Lembra que eu falei para vocês? 2022, vamos apoiar. Eu vou apoiar. Mas 2023, eu ia cobrar bastante. E eu estou aqui dando a minha cara a tapa para cobrar, tá? E dizer para vocês que o trabalho do Rogério realmente não deu certo. Precisa vir um técnico cascudo. Recebi uma informação agora há pouco de que o nome do Dorival Júnior está muito forte no Morumbi. Está muito forte. Então, não sei ainda o que vai acontecer. Acabei de ver a coletiva do Rogério. Ele não está abatido pela derrota, mas, tipo assim, segue o trabalho. Ele elogiou muito a equipe, né? Principalmente no segundo tempo, que aí eu vou falar para vocês. Primeiro tempo só deu Botafogo. O São Paulo achou um gol no susto. Tá? O Botafogo amassou o São Paulo. No segundo tempo, o Botafogo veio amassando o São Paulo também. Tá? E aí o São Paulo, dos 20 minutos até os 40 do segundo tempo, o São Paulo, até os 37 do segundo tempo, quando saiu o segundo gol, o São Paulo estava até que bem no jogo. Só que assim, é o limite que esse time pode jogar. E é isso que, para mim, acaba sendo preocupante. Esse limite que o time de São Paulo tem, que o time de São Paulo pode chegar, não é o suficiente para deixar o time na primeira parte da tabela do campeonato. Digo mais, não será suficiente para evitar um rebaixamento no final do ano. A situação agora é muito crítica. E aí tem uma outra coisa também, que quando tudo dá errado, vem uma outra coisa que continua dando errado, que a falta de sorte também é incrível, né? O David parece que estourou o joelho. O São Paulo não dá sorte com gramado sintético. O São Paulo não dá sorte nenhuma com gramado sintético. Nenhum tipo de sorte. Tá? Pois o David vai fazer o exame amanhã, pode ser que ele tenha estourado. O Luciano saiu também machucado, sentiu a coxa, mas aí não tem nada a ver com gramado. Essa lesão do Luciano é aquela lesão que ele sempre sentiu no Fluminense, é aquela lesão que ele sempre sentiu no Grêmio, é sempre aquela mesma lesão. Né? E aí, né, de 17 lesionados, nós vamos agora para 19, acho que é isso. 17 lesionados aí. Cara, tem mais de 10. Tem mais de 10 aí, né? E o São Paulo com seríssimos problemas aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acabei de ver na coletiva do Rogério aí que pode ser que no jogo de terça da Sul-Americana o São Paulo não tenha atacante disponível, porque o Caleri parece que vai ser poupado ou sentiu. O Luciano sentiu. O David sentiu o joelho. E aí o Juan, que seria o eventual substituto, ele tá voltando aí também. Então não se sabe se ele terá condições. E o Erisson sentiu. O Erisson não jogou hoje por conta de questões contratuais, mas ele também sentiu no último jogo de São Paulo, e aí pode ser que ele desfalque o time terça-feira, terça, né, contra o Puerto Cabelo, né? Deixa eu confirmar aqui para vocês. São Paulo e Puerto Cabelo, quando que é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, data do jogo. Acho que agora é terça-feira esse jogo, né? Terça-feira agora, às 9, isso mesmo, terça-feira, às 9h30 da noite, São Paulo e Puerto Cabelo. Então, é assim, a situação está indo muito de mal a pior. A situação para o Rogério pode se complicar se o time, que eu acho muito difícil, não, pelo amor de Deus, o time não pode, o time não pode, né? Pelo amor de Deus, não pode tropeçar contra o Porto Cabelo, né? Cabelo, né? Pelo amor de Deus, aí já não há condições disso acontecer, pelo amor de Deus, né? Mas que a situação para o Rogério está ficando insustentável, tá? O elenco de São Paulo é ruim, é um elenco fragilizado, e aí, enquanto isso, fica diretor de futebol, fica presidente do clube, falando do Bar das Areias. Isso aí, vamos lá pro Bar das Areias tomar uma cachaça. Aí depois vem neguinho me encher o saco aqui, mandar mensagem, mas cuidado com o que você fala. Eu não estou falando nada de ninguém, eu estou falando da visão que eu tenho. Cuidem do futebol de São Paulo, porque o pior pode realmente acontecer esse ano. O pior esse ano pode acontecer.
Então, cuidem do futebol do São Paulo Futebol Clube, pelo menos esse ano. Pelo menos esse ano. Tudo bem, estão tratando as finanças? Vamos acreditar que realmente estejam. Vamos acreditar nisso. Mas, por favor, cuidem do futebol, cuidem disso aqui. Cuidem. Por quê? Com essa draga financeira que está, e se cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, meus amigos, o São Paulo não volta ano que vem. Vai demorar uns 2 anos para voltar e vai ser igual o Cruzeiro. E aí o caminho natural para o São Paulo será uma SAF, separar o futebol do social. Na minha concepção, nem que não vire SAF, mas o São Paulo deveria ter um departamento que separasse o futebol do social. Segundo o presidente Júlio Casares, ele não separa o futebol do social, porque o social é responsável, se eu não me engano, o social requer muito pouco trabalho dele. E toda a renda, 80% da renda do clube vai para o futebol. E 20% é no social. Então é uma coisa que não atrapalha muito ele nesse momento. O que atrapalha é só as gestões anteriores. E nisso eu vou concordar. Nisso eu vou concordar, porque ele pegou um pepino na mão. Ele pegou um pepino na mão, é bem difícil descascar. O São Paulo está fazendo cartilha para o rebaixamento há muito tempo. E a gente, torcedor, fica aqui igual com cara de trouxa. Já estou fazendo conta, porque a partir de agora, minha conta é a seguinte: eu vou começar a acompanhar jogos do Goiás, jogos do Bahia, jogos do Cuiabá, jogos do Vasco, do Botafogo, times potencialmente que na minha lista seriam times que brigariam pela permanência na Série A junto com o São Paulo. Eu vou começar a ver esses jogos. Bom, pelo menos Goiás e Bahia já perderam. O Cuiabá também perdeu, né? No próximo sábado, o São Paulo pega o América Mineiro. Pega o América Mineiro no Morumbi. O Rogério vai sofrer grande pressão nesse jogo aí. E aí vai vir uma coisa que eu falei para vocês há pouco tempo atrás, que os caras vão esperar o Rogério o São Paulo tomar 3 bordoadas, 4 bordoadas para poder demitir o Rogério Ceni. Isso que é o complicado, pessoal, né? Minhas análises individuais para vocês aí é difícil, viu? Mas esse ano vai ser complicado, ó. Aqui para vocês, Rafael, nota 6, Rafinha, 5. Arboleda foi o melhorzinho do time, nota 6. Alan Franco, nota 3, ele é muito ruim. Caio Paulista é ruim, mas foi no limite dele ali, nota 6. Mendes estava bem, nota 6. Pablo Maia, nota 5. Nestor, 4. Alisson, nota 0 para esse merda. Michel Araújo, nota mais. Hoje eu deu para ver por que o Fluminense não quis ele. Mais ou menos 5,5 aí. O Ayrton Rato, 4,5. Gabriel Neves, nota 5. O Calério, melhor do time aí, nota 7. E o goleiro. O São Paulo não tem goleiro. São Paulo não tem lateral. São Paulo tem 3 goleiros. Dos 3 goleiros, não dá um goleiro. São Paulo tem 3 laterais direitos que não dão um lateral direito de Série A. O São Paulo tem três laterais direitos esquerdos. Um é um menino da base que ainda é promissor, mas estão tomando cuidado para não queimar o moleque. Tem o Wellington que operou e tem o Caio Paulista ali. Cara, é complicado. É complicado. A situação está muito complicada. As coisas estão muito mais embaixo para a gente aí. Tá? O próximo desafio de São Paulo é contra o América Mineiro, sábado que vem, no estádio do Morumbi, pessoal. No estádio do Morumbi. Tá? Eu só não defendo o Morumbi 0 por um motivo. Só por um motivo, tá? Para esse jogo aí, estão falando muito Morumbi 0. Eu só não defendo o Morumbi 0 por um motivo, tá? Porque se tiver Morumbi 0, aí eu tenho a certeza de que o São Paulo vai cair. Porque o que segurou esse time em 2017 e em outros possíveis rebaixamentos foi a torcida que lotou o Morumbi. Então, agora, mais do que nunca, mais uma vez o torcedor vai lá. Mais uma vez o torcedor vai no Morumbi sábado que vem e vai encher a casa. Porque sabe que precisa apoiar esse time ruim, porque se não apoiar esse time ruim, esse time vai ser rebaixado. Tá? O que segura o time de São Paulo hoje é a torcida que está enchendo o Morumbi, e parabéns para vocês. Mesmo os torcedores sendo abandonados pela diretoria do São Paulo, e eu falo aqui mesmo, a diretoria do São Paulo não sabe tratar o seu torcedor com decência, tá bom? Não vou falar dessa ainda, porque começou agora, mas as antigas abandonaram, beleza? Desculpa o meu desabafo, tá? Essa é a minha análise de São Paulo, de Botafogo 2, São Paulo 1, bota o São Paulo jogando no limite, um limite que é muito pouco, muita falha, meio campo aberto, buraco no meio de campo, lateral que não ataca,
laterais que não são laterais, Caleri saindo da área, precisa de um meia de ligação urgente, esse meia de ligação não vem, futebol sem um meia de ligação hoje não funciona, tentou fazer isso com o Michel Araújo e não deu certo, então a coisa está muito ruim para o nosso lado, o mínimo que se espera é que terça-feira, contra o Puerto Cabelo, a gente consiga a vitória e ganhe bem do Puerto Cabelo, beleza? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e vamos aguardar aí as próximas rodadas que disse que o nosso técnico poderá realmente cair. Não sei. Acho que o Rogério perdeu a mão do elenco. Vamos ver aí, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus aí.